Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, tem coisa que acontece no país e a mídia não dá a devida atenção ou simplesmente quando noticia distorce todos os fatos. Foi assim na última greve dos caminhoneiros, quando os petroleiros fizeram aquela denúncia que eu já mostrei aqui diversas vezes no canal. Bom dia, os petroleiros do Brasil inteiro estão construindo uma grande greve, que será a maior greve da história da Petrobras, contra esse preço abusivo dos combustíveis. É importante a população saber que os petroleiros não estão lutando por melhores salários, nem por benefícios, nem por privilégios. A gente está lutando para que o gás de cozinha volte a ser o preço que era antes, pela baixa na gasolina, pela baixa nos preços do diesel. Então essa paralisação aqui hoje é o início de uma greve que está sendo construída nacionalmente, que pretende parar todas as refinarias do país, as plataformas, e aí é importante a gente ter a população do nosso lado. Essa greve não é por benefício, não é por salário, é uma greve para que o governo deixe os petroleiros trabalharem. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. Então os petroleiros resolveram apoiar os caminhoneiros e entrar na greve. E aí uma liminar na justiça tornou crime que eles fizessem essa greve. E o tempo vai passando, meus irmãos, e não importa a bandeira que essas marionetes seguem, são todos farinha do mesmo saco. Cada um tem suas pequenas diferenças, sim, é fato, mas no final todos servem ao sistema. E para confirmar isso aqui, já estão dando um jeito, assim como o Michel Temer fez, de tornar ilegal a greve dos caminhoneiros. Imagina, você agora não tem nem o direito de ficar parado, porque é isso que os caminhoneiros querem fazer, nós vamos parar. E até isso os caras querem transformar em crime. Olha só, greve dos caminhoneiros, governo obtém liminar contra paralisações em 3 estados. Matéria de 30 de outubro de 2021, muito recente. O governo federal conseguiu ao menos parcialmente liminares judiciais que proíbe eventuais bloqueios da greve dos caminhoneiros, marcado para segunda-feira, 1 de novembro de 2021, nas rodovias federais de Santa Catarina, de parte do Paraná e das estradas federais que interligam a refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Os pedidos foram feitos pela Advocacia Geral da União, AGU. O Tribunal de Justiça de São Paulo também deferiu liminar solicitada pela CCR Nova Dutra, proibindo o estacionamento no acostamento da rodovia Presidente Dutra e seu bloqueio pela categoria. A Justiça Federal do Paraná proibiu em outra decisão o bloqueio dos trechos na rodovia BR-116 do Paraná e Santa Catarina, sob a responsabilidade da concessionária Autopista Plano Sul, autora do pedido. As liminares solicitadas pela AGU têm como réus as entidades de caminhoneiros que organizaram a paralisação: Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, CNTRS, a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Abrava, e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, CNTTL. Os pedidos judiciais das concessionárias de rodovias citam apenas pessoas incertas e não conhecidas. No Paraná, o juiz federal substituto de plantão, Ricardo Lorenzi, atendendo ao pedido da União, determinou multa de 100 milhões à entidade que obstruir ou dificultar a passagem em rodovias federais de Curitiba e outros 28 municípios. O magistrado determinou ainda multa de 2 mil por pessoa na manifestação por hora e autorizou as forças policiais a usar as medidas necessárias, ou seja, descer o cacete, proporcionais e suficientes ao resguardo da ordem e a solicitar dados pessoais como CPF e RG, idade, profissão e residência dos participantes. Na rodovia Dutra, a juíza Flávia Martins de Carvalho proibiu o estacionamento de veículos destinados à manifestação de caminhoneiros ou outros protestos organizados por centrais sindicais, ou órgão de classe ou movimentos sociais por toda a extensão do trecho sob concessão da CCR, de São Paulo ao Rio de Janeiro, sob multa de 300 mil por dia de descumprimento. A magistrada determinou ainda o distanciamento mínimo de 500 metros de participantes da manifestação das praças de pedágios, o que o comando da Polícia Rodoviária Federal seja oficiado para ajudar no cumprimento das medidas. No Rio Grande do Sul, o juiz federal Ricardo Humberto determinou a imediata desocupação das rodovias federais ou outros bens da União que interligam a refinaria Alberto Pasqualini. O magistrado estabeleceu multa de 10 mil por pessoa que participe da manifestação e de 100 mil por entidade caso haja bloqueio das vias. O juiz federal Ivori Luiz determinou multa de 5 mil por pessoa e de 100 mil por entidade
que organize ou apoie manifestação que bloqueie o trânsito de veículos e pessoas em rodovias federais de Santa Catarina, além de ter autorizado a desobstrução das estradas com uso de força policial nos limites legais, ou seja, descer o cacete nos manifestantes. A liminar obtida pela autopista Planalto Sul, concessionária dos trechos da BR-116 no Paraná e Santa Catarina, determina que qualquer manifestação que pretenda interditar rodovias seja identificado e intimado a se abster, sob pena de multa diária de 10 mil. A juíza federal Vera Lúcia determinou também o envio de ofícios à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar para cumprimento das medidas. As liminares se somam a outras já conquistadas pelo governo federal em Goiás e no Porto de Santo e em Pernambuco. O juiz federal Alan Endre Veras negou o pedido da liminar da ANGU para determinar multas e autorizar o recolhimento de dados pessoais de manifestantes do Estado. Pelo menos esse aqui respeitou a Constituição, né? Porque greve, paralisação é um direito constitucional. É claro que você não pode impedir, os caminhoneiros que fizeram isso estavam errados, você não pode impedir o direito das pessoas irem e vir. Mas o direito de protestar, de mostrar que as coisas estão erradas, é um direito constitucional. Mas tem juízes que se acham acima da lei e determina a proibição. Você viu aqui, multa de 100 mil, 300 mil, 10 mil, 5 mil, 2 mil por pessoa. É um absurdo, meu irmão. Quero terminar aqui que a gente vai comentar. Mesmo com tudo isso, a paralisação está mantida, diz a entidade. O presidente do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias, disse ao Estadão desconhecer as liminares obtidas pelo governo contra as possíveis interdições e ocupações de rodovias durante a paralisação de caminhoneiros, marcada para segunda-feira. Segundo Dias, o movimento está mantido. No dia 1º estamos nas pistas e temos de ser ouvidos pelo governo para resolver a nossa situação, afirmou o CNTRS e uma das entidades que organiza o movimento, junto com a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Brava, e Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes e Logística, CNTTL. Bom, quem encerra a matéria deles, matéria do Estadão. E é o seguinte, meus irmãos, infelizmente, meus irmãos, por mais que a gente tenha um carinho pela PM, pela Polícia Rodoviária e todas as entidades que ajudam a manter a lei e a ordem, a gente também sabe que quando o bicho pegar, qual lado eles vão estar. Já ficou claro mais de uma vez. Nessa última manifestação organizada pelo Bolsonaro, para tentar o impeachment lá do STF, os policiais entraram a favor do povo. Só que de maneira muito esperta, os chefes de polícia começaram a trocar. Nenhum policial naquele dia recebeu folga. Todos aqueles que estavam marcados a folga para aquele dia foi substituído por outro. Isso é um fato. Eu já disse para vocês e não escondo, tenho certeza que a ideia de Bolsonaro era que houvesse um atrito ali. Nós mostramos vídeos aqui que tinha acampamentos do exército em pontos estratégicos ali. Quando foram perguntados pela mídia, eles disseram que era um treinamento que eles estavam fazendo e etc. E tinha blindados e tinha muita coisa pronto para uma intervenção. Agora, precisava haver a treta civil. E provavelmente, na cabeça de algum estrategista louco, ela seria promovida entre o confronto dos policiais que estariam de folga e estariam nas manifestações contra aqueles que estavam ali para proteger o STF. Então, prevendo isso, foi proibido que essas folgas fossem dadas. O sistema sempre se antecipa. E aí não houve. Graças a Deus, porque no final nós já imaginávamos o que ia acontecer. Então, da mesma forma como aconteceu também com os petroleiros, como falamos no começo da matéria, agora você vê se repetir de novo também na greve dos caminhoneiros. Já houve excessos na última greve em várias partes do Brasil, tanto por parte dos caminhoneiros como por parte da polícia. Agora eu fico imaginando o que vai acontecer com essas liminares aí, autorizando que, como você ouviu, eu li na íntegra a matéria do Estadão, autorizando o uso de força policial que for necessária. Quando eu vejo essas coisas, meus irmãos, eu vejo que de fato não existe esquerda e direita, porque quem quer isso é o governo federal. Ele que dizia que apoiava os caminhoneiros, entendia os caminhoneiros e agora está fazendo isso. Desceu o porrete em cidadão de bem, porque o cara não aguenta mais trabalhar e não arrumar nem o de comer. Sangrar a própria população para enriquecer acionista lá fora. Dizer que uma empresa como a Petrobras, que lucra 31 bilhões em apenas 3 meses, é um problema para o país e que tem que entregar ao sistema internacional. E ainda tem gente que não, eu sou Bolsonaro até o fim. Quando eu escuto alguém dizer isso, eu não escuto essa palavra, eu escuto a palavra eu sou gado até o fim. É isso que eu escuto, me desculpe. Porque não se escolhe o menos ruim, meu irmão. Tem alguns grandes youtubers que hoje se defendem dizendo: e o que é que eu ia fazer? Ia votar naqueles que não tinham chance de vencer? É justamente por pensar assim, existia esse pensamento covarde, que caras como Bolsonaro, caras como Aécio Neves estão aí até hoje. Porque cada um escolhe o menos ruim.
sabe que o cara é pilantra, sabe que o cara não presta. Bolsonaro não foi nenhuma surpresa, pelo menos pra mim não foi. Desde que ele tornou a sua candidatura real, que ele disse, não, agora eu sou candidato mesmo à presidência, ali ele se vendeu. Com as ideias nacionalistas ele não tinha espaço, não tinha de forma alguma. Mas já a partir do momento que ele se dobrou ao sistema, aí houve o espaço. E aí ele já mudou totalmente o discurso dele e deixou isso claro, ele não mentiu. Cada entrevista, sempre que ele era perguntado, ele dizia, ó, isso aí é com o Guedes, eu não entendo nada de economia. E o Guedes, quando vinha falar, dizia o quê? Vou privatizar tudo. A minha ideia não é privatizar uma ou duas empresas, é privatizar tudo. E ainda falava até em fazer um bolão, né? A gente pega todas as estatais, coloca num pacote só e vende tudo pelo valor de mercado que vai ser calculado por quem? Por ele mesmo, né? Para ele enriquecer mais lá nos offshores dele. Isso é o que a gente sabe, né? Imagina as mesadas que você ganha por entregar um estatal até o fim da vida. Então, meus irmãos, cada vez fica mais claro que essa história de esquerda e direita é para entreter gado. É de fato para entreter gado, porque quando o negócio aperta, quando o calo aperta, como a gente diz aqui, eles agem da mesma maneira criminosa contra o povo. Aí a gente também começa a entender, meus irmãos, porque no Brasil não pode ser legalizado o direito do cidadão se defender, nunca será, jamais será. Porque cada vez o sistema agindo arbitrariamente, o que é que iria acontecer se as pessoas tivessem esse poder na mão? Coisa boa não ia ser, porque a Constituição diz uma coisa e você de repente tem um juiz fazendo outra, e isso já se tornou comum no Brasil. Só que só é falado quando convém. Então você imagina o que é que vai acontecer. Então é lamentável a situação, meus irmãos, a tendência é piorar. Não sei o que vai acontecer, realmente prefiro esperar para ver. Eu sei que continuar como tá, não é questão de fazer greve, vamos fazer para ver se a gente deixa as coisas melhores. Não, é porque os caras não aguentam mais continuar trabalhando como estão. E a proposta do governo até agora, né, de dar R$400 aos caminhoneiros é imoral. O que tem que fazer é acabar com esse preço de PPI, acabar com isso, e isso aí é usado para país que não tem petróleo. Já falei isso milhares de vezes. O Brasil tem refinarias aqui capazes de produzir no mínimo 80%. Temos o petróleo na nossa terra, o salário dos operários, as despesas das máquinas são todas pagas em real, e por que é que vai cobrar 100% do preço baseado no barril de petróleo internacional? Isso não pode acontecer, isso é um crime, estão roubando o povo brasileiro. Se precisa importar 20% porque o governo quer, então que seja cobrado 20% do preço para o povo brasileiro baseado nesse PPI. O restante em real. Só isso. Teríamos uma gasolina aí de R$3,10, R$3,50 mais ou menos por aí. Tá caro, tá, mas era melhor do que R$7. Agora, do jeito que tá fazendo, não dá para continuar. E antes, pelo menos, os políticos mentiam pra gente, né? Não, mas na próxima vai ser melhor, estamos se recuperando. Hoje tá pior. Os caras falam que a situação só vai piorar e o povo aceita. Fica por isso mesmo, pelo que eles dizem, e acabou. Então, meus irmãos, passa esse vídeo adiante para que as pessoas entendam o que está acontecendo. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. E não esquece, meus irmãos, que a gente tá com os 2 produtos lá na Hotmart, o audiobook e o e-book do Asta Cristine. Ao adquirir um dos produtos, você recebe os números para participar do sorteio gratuito deste carro. Davi, mas eu não quero o carro. Sem problemas, meus irmãos. Você pode escolher, nesse caso, o valor dele, a sua livre vontade, tá certo? Não quero o carro, eu quero o valor dele. R$25 mil na tua conta, se você for sorteado. Então, meus irmãos, participe, você vai estar ajudando muito o ganhador, que pode ser você, e financiando também o nosso trabalho. Assim que a gente bater os 1000 participantes, o sorteio vai ser realizado. Eu vou avisar aqui com uma semana de antecedência, tá certo? O link vai estar aí na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart com toda a segurança, pode inclusive dividir no cartão. Tá certo, meus irmãos? Então fiquem com Deus, a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto!